Salve, salve galera, partiu mais um vídeo? É isso aí, e hoje a aula é sobre população. Então, já deixa o joinha, comenta, se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Vamos pro vídeo? Bom, a gente está falando então de população. E população é o número de pessoas de uma determinada área, de uma determinada região, certo? É o número total de habitantes de uma determinada área, de uma determinada região. Aqui no Brasil, a gente conta, quem faz a contagem da população, que a gente vai chamar de censo, que analisa não só a quantidade da população, vai fazer previsões de quanto a população vai crescer para o futuro, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O estudo da população, ou é a geografia da população, ou é demografia. Grafia, estudo, demo, povo, população. Para definir de uma maneira conceitual, eu coloquei aqui no meus. No meu roteiro, não é bem um roteiro, para não esquecer das coisinhas que eu tenho que falar e ser mais rápido nos vídeos, eu faço uma lista rápida aqui de coisinhas que eu devo tá comentando. Então aqui, ó, demografia é a área de conhecimento que se preocupa em estudar o comportamento, as transformações e a dinâmica geral da população, utilizando-se principalmente de elementos estatísticos e pesquisas qualitativas. Esse ramo do saber em muito se aproxima à geografia da população, que da mesma forma também se preocupa com as dinâmicas populacionais, enfatizando as questões sociais relacionadas ao espaço geográfico. Tem outros vídeos aí que a gente fala sobre a população de locais específicos e que a gente fala, desculpa, também de teorias da população. Inclusive tem um vídeo que a gente vai estar falando principalmente, acho que um vídeo praticamente exclusivo da teoria malthusiana de Thomas Malthus, que vai descrever a população crescendo em progressão geométrica e os alimentos, os recursos, crescendo em progressão aritmética. Ou seja, a população... No vídeo eu explico certinho o que é PAPG, um professor de matemática, tá? Então, a população então cresceria mais do que os recursos da natureza que fazem com que essa população sobreviva. E aí chegaria em um momento em que faltaria recursos para a população entraria em guerra, teria fome, e enfim, para poder diminuir a população novamente e ela ficar equilibrada com os recursos existentes, certo? Então, é mais ou menos o que a gente até falou no vídeo aí, anterior aí, que o Thanos do filme Vingadores, ele é malthusiano, diferente do Thanos dos quadrinhos, que ele só tá matando metade da população porque ele é apaixonado pela entidade de morte. No filme, a gente tem ele preocupado com o equilíbrio entre população e recursos naturais. Aí ele quer eliminar metade da população, é um Thanos malthusiano, se a gente levar em consideração a teoria malthusiana, que não se mostrou correta. As previsões de Malthus foram erradas porque ele não levava em conta o desenvolvimento tecnológico que aumentaria a produção de alimentos, de recursos, da utilização da natureza pelo ser humano, e assim o ser humano continuaria com recursos suficientes para estar sobrevivendo. Bom, o que eu quero colocar no vídeo de hoje são alguns dos conceitos que nós estudamos dentro de população. Então, a gente definiu população, né? E falamos de demografia. Aqui eu coloquei alguns dos conceitos que eu não poderia estar deixando de citar no vídeo de hoje. Então a gente vai lá para os conceitos que eu vou destacar em relação aos estudos dentro da população. Alguns dos conceitos eu até trabalhei em outros vídeos, mas vamos lá. Taxa de natalidade, certo? A taxa de natalidade é o número de nascidos em um determinado local. Eu tenho um cálculozinho que eu faço em relação a essa taxa de natalidade, que fica assim, número de nascidos de determinada área, porque vai ser em porcentagem, né? Número de nascidos
multiplicado por 1000 dividido pela população total da área que eu estou analisando. Então, taxa de natalidade. Taxa de mortalidade vai ser o número de óbitos vezes 1000 dividido pelo total da população de determinado local. Então, a taxa de natalidade, número total de nascimentos de uma área, e aí eu vou fazer essa taxa com esse cálculozinho que eu coloquei para vocês agora. E taxa de mortalidade é o número de óbitos em determinado lugar em relação ao tamanho da população daquele determinado lugar. Taxa de fecundidade, não confundir com taxa de natalidade. Taxa de fecundidade é a média de filhos por mulher, e essa média vai ser colocada entre mulheres de 15 e 45 anos, certo? Entre 15 e 45 anos. Se eu não me engano, eu li em algum lugar 49, mas vamos lá, ficar com 15 e 45. Então, é o número de filhos, é a média de filhos das mulheres de um determinado lugar entre 15 e 49 anos, 45 anos. Então a gente vai ter uma média, porque eu vou ter mulheres com 2 filhos, outra mulher sem filho nenhum, outra mulher com 3 filhos. Então eu vou pegar o número de mulheres e vou ver o número de filhos e vou tirar uma média disso daí, tá? Ok? Então o número de mulheres dividido pelo número de filhos existentes entre mulheres de 15 a 45 anos. O vídeo já passou dos 5 minutos que eu queria. Ó. Taxa de mortalidade infantil, diferente de taxa de mortalidade, tá? A taxa de mortalidade, quando a gente vê, é o número de óbitos de um determinado lugar. A taxa de mortalidade infantil não é exatamente o número de crianças. Aí você vai pegar, um moleque que morreu de 3 anos vai estar dentro da taxa de mortalidade infantil. Não. Temos uma numeração em relação a isso. A taxa de mortalidade infantil é contabilizada de crianças entre 0 e 1 ano. Só. Que aí a gente vai analisar a qualidade de vida de determinado lugar, nascimento, porque a gente está falando do ano da criança em que ela está mais suscetível a doenças, tem a menos quantidade de anticorpos, então vai ter facilidade de morrer. Então, número de crianças que morreram antes de completar 1 ano de vida. Se morreu durante o parto, a gente vai chamar de natimorto. Então, ela é medida a cada 100 ou a cada 1000 crianças nascidas, dependendo da área, porcentagem de pessoas em determinado lugar. Expectativa de vida. A gente fala muito disso em outros vídeos aí, quando a gente está falando de determinado lugar. A gente vai falar, em determinado lugar, a expectativa de vida, tipo, os países nórdicos, tem um vídeo falando sobre países nórdicos aí. Então, no países nórdicos o IDH é alto, e uma dessas coisas que a gente vou analisar dentro do IDH é a expectativa de vida. Então, a expectativa de vida de um determinado lugar, ela é a idade média que a população alcança ao nascer em determinado lugar. Vou analisar a qualidade de vida, então se a qualidade de vida for muito boa, o IDH, conforme a gente já falou, tem vídeo falando sobre IDH, tá? Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Que é um indicador que vai analisar a qualidade de vida seguindo 3 fatores, que vai ser a expectativa de vida, o PIB per capita e educação, a alfabetização de determinado lugar. Então eu vou, através desses 3 fatores aí, gerar um número que vai ser de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, melhor é o IDH. Quanto mais próximo do 0, pior é o IDH. Você acompanha lá no vídeo falando sobre IDH. Crescimento vertical é a diferença entre o número de nascimentos e o número de mortes. Tá? Migrações. A gente já falou também sobre o vídeo de migração, onde eu coloco para você a respeito da diferença de imigração para emigração. Então, imigração é referente à entrada da população em determinado lugar. Então, quem está entrando aqui no Brasil, para o Brasil aqui, ele é um imigrante. Então, se eu tenho um mexicano morando aqui no Brasil, um argentino morando, um chileno morando aqui no Brasil, um venezuelano morando aqui no Brasil, ele é um imigrante aqui no Brasil. E para o país que ele deixou, ele é um emigrante. Então, emigrante é a saída de pessoas e imigrante é a entrada de pessoas. Então, o camarada que saiu da Venezuela para a Venezuela, ele é um emigrante. E para o Brasil, ele é um imigrante. Isso vai dar para a gente fazer continha, sabendo quando a gente falar de imigração e emigração, quantidade de pessoas que saíram e quantidade de pessoas que entraram em determinado lugar. Crescimento horizontal ou saldo migratório. Se o crescimento vertical é a diferença entre o número de nascimentos e o número de mortes, o crescimento horizontal já vai estar referindo-se justamente a migrações. É a diferença entre imigrações e emigrações, como eu acabei de falar com você. E crescimento vegetativo é a diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Crescimento vegetativo, também chamado de crescimento natural da população.
Então o vídeo está chegando aí em 10 minutos, eu queria ter feito tudo isso em 5, mas aí eu acabo falando pra caramba, e mesmo eu fazendo aqui meu roteirozinho, acabou saindo do limite aqui, porque eu acabo falando demais. Eu falei, expliquei DH e já está explicado no outro vídeo, era só você procurar. Então, a gente fica por aqui com mais de 10 minutos de vídeo. Fui, deixa o like e aguardem os nossos próximos vídeos aí. Fui!